Doutor Afonso, estou sendo acusada pelo meu pai, pelo pai da minha filha, de alienação parental. O que devo fazer para reunir provas para que eu não faço isso? Minha filha não quer ir com ele de jeito nenhum depois que nos separamos. Vamos lá, essa é uma questão muito delicada, é uma questão que a gente tem que olhar sempre para a criança, né? Eu acho que é o bem-estar do menor que é o nosso ponto principal aqui. E essa pergunta me chama muita atenção porque ela é muito real, né? É uma pergunta, né, Ana? Você que lida com isso daqui, a gente vê... É meu dia a dia. É o teu dia a isso, dia. né? Isso acontece todos os dias, todas as horas. E essa frase, essa última frase, me toca muito, tá? A minha filha não quer ir com ele de jeito nenhum depois de que nos separamos. Primeiro que eu acho que esse da minha filha não quer ir, é tudo uma questão que você tem que trabalhar isso também na sua filha, sabe? De mostrar para ela que o papai ama ela, que o papai, que ela precisa estar com o papai, ela precisa. Eu acho que é muito fácil falar minha filha não quer ir e ponto final e ele está meio... Não é questão de alienação, se coloca no lugar dele, é empatia. Se coloca no lugar desse pai que quer ter o contato com a filha, de que quer estar com a filha. E eu aqui não estou julgando se ele faz errado, ou se ele faz certo, ou se você faz certo, ou se você faz errado. Eu estou julgando que os dois têm que se colocar aí como força para essa criança. Os dois fazem bem para essa criança. A união dos dois, seja lá de que forma, vai fazer bem para essa criança. O bom relacionamento entre os dois vai fazer bem para essa criança. E a convivência dos dois vai fazer bem para essa criança. Então, a maior interessada de que a sua filha vá com ele teria que ser você. Você teria que talvez fazer um esforço aí, porque ela é uma criança, e uma criança muitas vezes escutou talvez a mãe triste com alguma coisa que aconteceu no casamento e pode ter ficado triste, e tá tudo bem que você ficou triste, né? Não deveria ser assim, mas foi. E aí ela escutou isso e aquilo tá guardadinho dentro dela. Então para ela o pai dela não é um cara legal, pode ser também. E aí cabe você tentar separar as duas pessoas. O pai é uma coisa e o ex-marido é outra. E eu faço, concordo plenamente com o que o Afonso falou, plenamente, 100%. Eu só faço uma consideração aqui, uma ponderação pelo seguinte: é interessante, talvez, a gente fazer realmente essa separação para entender o porquê que a filha dela não quer ver o pai, se tem um motivo legítimo. Porque se tiver um motivo aí legítimo, aí sim você tem que tomar as medidas cabíveis, investigar, tal. Agora, se é só algo pessoal mesmo, aí você tem que tratar isso em você para ajudar essa criança. Mas, se há algo a mais aí, a gente realmente precisa averiguar também, né? Por que essa criança não quer ir? Vamos colocar É dois por pontos. minha culpa ou é por Agora alguma vamos lá. coisa? Agora A a doutora especialista. especialista Agora- vai jogar nós dois no chão agora. Agora vai. Agora vai, fala. Prepara o martelo aqui. Dois pontos a gente tem que entender. Alienação parental é uma coisa muito, muito difícil de ser, não é diagnosticada, mas dela ser Caracterizada, seria? sentenciada, ser decretada, ser vista dentro da justiça, ok? Por mais que tenha quase todos os estudos psicossociais visam a ver se existe uma alienação parental ou não ali, é muito difícil que a gente tenha um laudo psicossocial dizendo é alienação parental. O que normalmente se traz dentro desses laudos, que é o segundo ponto que eu quero trazer, que normalmente alienação, primeiro, quem sofre alienação não é o pai, estou sofrendo alienação parental, é a criança que sofre, ok? O pai só é o objeto daquela alienação. Então, vamos lá. O que a gente tem que entender? Que a grande maioria das vezes é o problema de conjugalidade e não parentalidade. Não, o que é isso? Vamos traduzir isso. Não é um problema, muitas vezes, da criança em relação ao pai, em relação àquela mãe, em relação à família extensa, que a gente chama avô, tio, tia. Normalmente, o problema está entre o ex-casal, então, sobre a conjugalidade que não foi resolvida. Então, o que acontece na grande maioria dos processos de divórcio, gente? Não se discute mais culpa. Então, não se discute aquela questão da traição, o juiz não escuta. A pessoa se sente sem voz dentro do judiciário. Ela fala, mas eu vou pegar esse cara a ou moeda essa de mulher troca que eu tenho. em outro processo. Onde que é que ali vai ser escutado? Dentro do psicossocial. É onde você quer provar que o outro é psicopata, é onde você quer provar de que ela não serve para nada, que são os termos que a gente usa, né? Que eles vêm trazendo. Então, é onde a gente mostra. Então, estoura aonde? O que não foi resolvido da conjugalidade. Dentro da ação de guarda nesse tipo de situação. Ela pergunta assim, né? O que eu preciso? É impossível fazer prova negativa contra si mesmo. Como que eu provo que não estou fazendo alienação parental? Você vai filmar o tempo inteiro a relação sua com o seu filho? É impossível. O que tem que ser feito é ver se essa criança, como disse a Suelen, se ela vem, né? Sofrendo realmente, se ela está dentro de um acompanhamento psicológico, se ela está fazendo um tratamento com terapia, algum tipo, para diagnosticar se realmente aconteceu alguma coisa, ou se essa criança, muitas vezes, está escolhendo um dos genitores
Entendeu? Que na cabeça dela é o mais frágil, é o lado mais frágil. Então, por exemplo, neste caso poderia ser a mãe. A mãe, ela vê a mãe como a pessoa mais frágil dentro da relação. Então, eu vou escolher não ir com meu pai para não ofender, para não machucar, para não magoar Mas mais isso a minha acontece mãe muito. do que está. Mas Não aí que é tá. o que acontece muito, é o que acontece Então, sempre. mas isso, se a gente for olhar, é uma alienação parental de uma certa Sim. forma. Porque quando você se coloca como uma pessoa mais Vítima. frágil, vítima, e eu vou dizer que isso aconteceu comigo, porque eu me separei, e meus filhos falavam, poxa, o papai fica sozinho, né? Porque a minha ex-mulher acabou que se casou, tem um outro relacionamento, e eu não. E na cabecinha deles, não, papai, você fica sozinho. Eu falei, não, papai não fica sozinho. Olha, quando vocês não estão, eu tenho um monte de amigos, eu vou em um monte de lugar. Então, eu quis passar essa tranquilidade para proteção, eles, para mostrar para eles que estava tudo bem, eu não ficava sozinho, que eles podiam ficar tranquilos, né? Então acho que isso é uma questão que a gente tem que passar até para o bem da criança, mas a gente vê muita gente se colocando como vítima da Sim. situação, isso afeta a criança absurdamente e as consequências são gravíssimas. Você quer ver uma frase clássica? A criança vai sair de sexta-feira com o pai, que vai ficar o fim de semana, a quinzena do pai. Na hora de beijar, ela fala assim, tchau, filhinho, mamãe vai ficar tão triste sem você. Acabou. Para que ela vai pro pai se a mãe tá triste? Ela se sente naquele objeto de ter que escolher entre um lado e outro. E é onde dá. Então, você entende que é uma questão. E ela fala isso porque, às vezes, o pai já se refez em nova vida, já aconteceu outra coisa e, no fim... E, Ana, eu vou te contar uma passa coisa que aquela aconteceu na minha vida, né? Eu sou um cara que sou muito... Antes de me separar, eu já acreditava na guarda compartilhada com residência alternada como uma boa solução, né? Em que pese a gente sabe que o judiciário tem uma restrição com relação a isso, a questão de psicólogos, tal, mas eu quando me separei, e aí eu me separei, sabe, sem pensar que aquilo iria acontecer, fui para um apartamento pequeno, então as crianças ficaram aquele esquema de fica 7 dias, fica só comigo no final de semana, uma vez na semana, e aquilo não funcionou para mim, não funcionou para eles, porque eu era muito presente, então de repente eu não tinha mais a minha família comigo, né? E aí a gente conversando e conversou, a gente acabou decidindo juntos aí, foi uma longa conversa, tal, decidindo pela guarda compartilhada com residência alternada, onde eles ficam 7 dias comigo, 7 com ela, a gente mora no mesmo bairro, próximos, mesma escola, tem facilidades, então para eles não muda muito. E isso foi a melhor coisa que nós fizemos. Por quê? Porque não existe mais aquele negócio de fico mais com um ou fico menos com um, ou coitado do meu pai que fico menos, ou coitada da minha mãe que fico menos. Então hoje é muito dividido isso, né? Então houve uma tranquilidade com relação a isso na cabeça das crianças absurda. Que não acontece em todos os casos. Isso, não acontece em todos os casos. No nosso funcionou muito. Eu tenho 25 anos de janela. Eu tenho muitos casos que a residência alternada, como você disse, o domicílio alternado, funciona perfeitamente. E aí pode ser dia sim, dia não, semana sim, semana não, quinzena. Cada família tem o seu Faz como é bom, ok? Mas não é todos os casos. Tem casos que a criança perde um pouco da referência, porque para toda criança, eu não sei os seus, mas você para perguntar e você fala assim, a criança, você escuta, que é isso que eles fazem o diagnóstico dentro do psicossocial, desse laudo, né? Que é uma psicóloga do fórum, mais uma assistente social. Ele vai perguntar, onde que é a sua casa para a criança? Então, às vezes ela fala a minha casa, se referindo à casa da mãe ou à casa do pai, e vai falar a casa da minha mãe ou a casa do meu pai, se referindo à outra olha como casa. olha como eu resolvi isso. Então, é por causa disso que o judiciário não mas gosta mas muito. olha como eu resolvi isso. Entendeu? Assim, na hora que começou, eu falei, vamos lá, aonde vocês moram? Nas duas casas. Aqui a casa de vocês com o papai e ali a casa de vocês com a mamãe. Então eles falam, aonde? Você fala, na minha casa com o papai ou na minha casa com a mamãe? Então eles têm a casa deles Então, com o eles já papai têm, e eles têm a casa deles com a mamãe. Então a minha casa é a casa deles, eles têm tudo. Tanto que na minha casa eles têm tudo. Eles não vêm de mala. Eles vêm para minha casa, eles, né? Eles chegam lá, eles têm desde a escova de dente, todas as roupas, uniformes, roupa do futebol, roupa da natação, tudo. Não falta nada. Mas aí são duas residências de verdade. Não falta nada, não vem com mala, sabe? É então eles não se legal, sentem mudando para casa. Não, é a minha casa. É até um transtorno, né? Toda vez você tem que arrumar uma malinha para levar, eu vou te imagina. falar, você não sabe as guerras que eu enfrento. Começa dezembro, 1º de dezembro eu começo. As guerras por férias, brinquedo que vai, o presente de Natal que vem, a mala que não foi, se vai manda as roupas nas férias, se vai voltar tudo, se cataloga no catálogo. Gente, coisas que as pessoas... Mas é isso que eu te falo, a relação ali é tudo Tem que ter adulto. maturidade, né? São poucas as mas pessoas isso que eu ia têm falar. maturidade. Você pegar aqui o desculpa. Isso,
Isso, exatamente isso que eu ia falar, porque eu ia dizer assim, eu vou dar uma opinião aqui de quem não sabe nada, nem do direito de família e muito menos experiência de vida, porque eu nunca passei por uma experiência como essa, como o Afonso passou. Mas então é isso, é maturidade, né? Maturidade. E aí confunde a raivinha que tem do outro, desconta na criança. Não, e a criança, você tem que pensar sempre e a criança. Por exemplo, Gustavo, acontece de eu estar na minha casa e meu filho me liga e fala, pai, É. sabe aquele tênis branco que tem aí? Eu quero vou numa ir. festa hoje, É. eu queria ir com esse tênis branco. Eu falo, Luca, beleza, vou pôr no motoboy aqui, chega aí em 5 minutos. É. E vai numa boa, porque é o que eu digo pra eles, está na casa do papai. São coisas que estão na casa de vocês com o papai. Mas se vocês precisarem disso na casa da mãe, é de vocês acima de qualquer coisa. Então é só pedir, pode levar. Então assim, O nosso a gente precisa tranquilizar eles. No judiciário, eles Maturidade. acham, né, que a criança do domicílio alternado é a criança tartaruga que tá sempre com a mochila nas costas. Mas a questão é que ela não tem que estar na mochila nas costas em nenhum momento. Sim. Mesmo que seja quinzenal, ok? Ela não tem que estar. Por quê? Porque ela tem que ter na casa daquele que faz a convivência, né, que não tem o domicílio fixo, no caso da separação, ela tem que se sentir na sua casa. É. Entendeu? Ter o quarto, ter os brinquedos, sabe? Ter seu guarda-roupa, Tem se tudo. sentir acolhida, entendeu? Sentir que não há uma discrepância. Porque a maioria das coisas que a gente tem é uma discrepância muito grande da casa do pai e da mãe. Mas Entendeu? Na casa de um pode tudo, na casa do outro não pode nada, na casa de um é obrigação, na casa do outro não tem regra, entendeu? Então, E mas aí é começa. uma coisa que eu acho também que Entendeu? as pessoas precisam ter o discernimento de entender. Eu não posso me meter na casa do outro. Não pode. Então, assim, se lá tem a regra, se lá não escova o dente, se lá. Cada um tem a mãe que merece, cada um tem o pai que merece. É mais ou menos isso que a gente tem que pôr na cabeça para respirar fundo. Lógico que a gente fica chateado em saber uma coisa ou outra que talvez. Mas às vezes aquilo que a gente tá vendo também não faz sentido 100%. E eu não vou concordar com tudo que acontece, até porque houve uma separação. Então, se separou é porque tinha algumas divergências. Então, se houve a divergência, vamos respeitar que lá faz como quer e aqui, desde que não prejudique as crianças. Mas a gente tem muito, sabe o quê? Relatório de agenda de escola nos domicílios alternados, que diz assim, na semana, eu não vou falar de A ou de B, porque eu conheço casos, porque todo mundo parte do pressuposto que mãe é o ideal, né? Não é bem assim, eu tenho pais que Não, são tem mil pais vezes maravilhosos, melhores, tem mães que são melhores, maravilhosas sim. Mas E sabe uma tem coisa, outros que não é. Ana? Também tem. O pai ele não é 100% numa coisa e a mãe não é 100% em tudo. Eu acho que os pais eles têm falhas, os dois, e tá tudo bem. Tá tudo certo. É. E aí, mas o que a gente vê, e aí o que eu te falo é assim, é só que você vê muito essa discrepância quando você vê assim, que vem num relatório escolar. Na semana X, que estava com Y, a criança fez tudo, apresenta tudo, vem de cabelo penteado, entrega lição, vem com lanche. Na semana de Z, que tá com W, vem, a criança não apresenta lição, sabe? É como se fossem duas crianças. Então, mas aí não tem consenso, aí não tem cabeça Mas de aí, criança, mas cabeça aí eu acho que assim, num caso como esse, tem que voltar para trás e entender o que está acontecendo com essa criança. E aí os pais precisam conversar, precisam entender, porque não pode ter essa discrepância. Por exemplo, na minha casa, na casa da mãe dos meus filhos, eles às vezes falta lição na minha, mas também falta lição lá. Por mais que a gente faça um esforço grande nesse sentido, são coisas que acabam saindo do meu controle e do controle dela. E tá tudo bem. E assim, eu não posso ficar julgando o que Porque acontece essa não lá. É a regra. Na minha Acontece. casa eu ponho as regras, na casa dela ela põe as Mas regras. isso tudo aconteceria se estivesse dentro da mesma casa. Também, é. Mas acham que não. Quando acham, Não- se tivesse, aí não teria. Não dá. Seria pior. Porque senão você iria alcançar a perfeição. Você sabia que quando eu acho E a que perfeição separa, é você dá mais baseada. atenção para os filhos? É, Eu acho que a mãe dá muito mais atenção para os filhos quando está separado, o pai dá mais atenção. E esse negócio de estar uma semana, por exemplo, a semana que eles estão comigo, gente, é uma dedicação que eu tenho por eles. Então. Eu saio do meu trabalho mais cedo, eu tô lá, eu não arrumo nada para fazer, eu quero estar com eles, eu arrumo um programa com eles. A minha dedicação é 100%, né? E na outra semana, eu tenho uma semana que eu cuido de mim, que eu faço o que eu quero. É muito bacana. conheço. Então, talvez a conheço. solução para uma boa educação seja a separação. Pode ser. Eu tenho uma amiga que fala, eu não sei como que alguém consegue viver casado, ter essas crianças o tempo inteiro, né? Aí, Porque pronto. realmente acontece isso, É. da gente ter Mas você sabia que tem muita gente que separa porque eu vejo os amigos que fazem esses Gente, esquemas? não, é Fala, porque gente, a olha que cada vida a maravilhosa cada que eles 15 têm. dias você tem tempo de hidratar cabelo. Pronto, olha aí. Eu Você ouço pode muito não isso. tomar Eu banho. ouço isso. Olha, sai com sabe as que amigas. Eu ficaria Por com o meu esse- 100%. Eu gosto muito, mas é cansativo? por esse Lógico, raciocínio óbvio. aí, não dá para duvidar que algum casal está fazendo esse tipo de experiência e
vamos separar aqui, uma separaçãozinha meio só entre nós, só para ver qual é que é. Você Você acha? tem um pouco de paz, eu também. Eu não duvido isso, Não, mas com o ser certeza. humano não chega nessa olha. libertação. O ser humano é bem doido, viu? Não, que eles são tudo bem doidos, eu sei. Eu Mas, lido enfim, com isso. A gente tem que pensar na criança. Aqui no caso que nós estávamos falando aqui, né? Eu nem sei o que era. Alienação parental. Não faz isso pra tua filha, não faz isso pro teu filho, não faz isso pro teu ex-marido, não faz isso pra você. Eu acho que todo mundo sofre com uma questão como essa. Eu acho que chama o teu marido, sentem junto, batam um papo bacana pra entender o que tá acontecendo, no que você pode ajudar pra essa criança estar também presente na vida dele. Às vezes ele tá ausente, e se ele tá ausente também, querer que a criança ame ele, não vai conseguir, né? Agora, muitas vezes o pai também tá ausente porque desiste, né, Ana? Também tem aqueles casos, os pais abandonam porque falam assim, brigar com a mãe eu não vou conseguir, porque a criança tá ali. Então, abandona. E eu vejo muitos casos assim aqui no escritório. Mas, enfim, vamos pensar no bem-estar da criança. Vamos?